uma vez nessa casa que recebe a gente com tanto carinho e eu agradeço imensamente ao convite que me foi feito e trago um abraço do nosso Centro Espírita Apolo, do qual eu faço parte, e que, como ela falou, é uma casa com a irmã, né? E a gente trabalha junto há tantos anos. E olha que eu frequento aqui de visitas antes de participar do Apolo. Eu conheço esse centro antes do Apolo. Eu acho que eu morava em Palmares quando eu já vinha para cá. Então, já é amor antigo. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tema, na verdade, difícil, porque quando a gente fala de justiça, a gente normalmente trabalha com dor, fala sobre dor. E falar de dor não é muito fácil, porque a gente corre o risco de banalizar a dor do outro, ou a própria dor. Pessoas no mundo inteiro, elas sofrem de dores que podem ser dores visíveis ou dores invisíveis. Dores do corpo ou dores da alma. E toda dor, independente de onde venha, ela precisa ser acolhida. E o acolhimento é muito importante, mesmo quando isso diz respeito à dor do outro, porque a gente também precisa saber acolher a dor da gente. Antes de entender o porquê de estar passando por aquela dor, é importante que a gente acolha. Primeiro aceite, depois acolha. E quando eu falo aceite, não é que a gente vai deixar de correr atrás para mudar certas coisas que podem ser mudadas e minimizar a dor. Mas a gente precisa acolher a dor. E o Espiritismo ele é muito pontual quando se fala de acolhimento. Porque a própria frase diz, né? O Espiritismo é o consolador prometido. E aí, como o nome diz, ele consola a dor. Ele acolhe. Antes de fazer entender que isso também é um papel do Espiritismo. E aí, Haroldo Dutra Dias brinca numa palestra dele, quando ele diz assim, se o Espiritismo precisasse, antes de acolher, antes de consolar, esclarecer, ele seria o esclarecedor prometido. E, na verdade, ele é o consolador. Falando de Haroldo, eu acho que quem me acompanha em palestras sabe que eu sinto muito, porque eu ouço muito e leio muito sobre o Evangelho através de Haroldo, porque ele traz muita coisa de Emmanuel, e aí uma coisa vai ligando a outra, Emmanuel traz muito de Jesus. E Haroldo, numa das palestras, ele fala, uma palestra chamada Justiça das Aflições, está no YouTube, e vale a pena ouvi-la. Ele conta um caso, ele é juiz de direito em Minas Gerais, e ele conta um caso de um grupo, 4 amigos, que se juntaram e decidiram fazer um assalto numa casa. E eles passaram, um bairro muito rico, um bairro nobre, e eles passaram algum tempo observando o dia a dia, o cotidiano dessa casa. E no determinado dia, eles perceberam quando o dono da casa saiu para trabalhar de manhã, pararam uma caminhonete na frente, ficaram 2 na caminhonete, 2 tocaram na casa, a esposa abriu, ficava na casa a esposa e uma filha com 4 anos de idade. E eles abordaram essa mulher, entraram na casa e fizeram um assalto. Eles tiraram tudo que tinha de valor, colocaram na caminhonete, e na hora que iam saindo, a esposa estava sentada, a esposa do rapaz estava sentada num cantinho no chão, na sala, com uma criança de 4 anos. E na hora que eles iam saindo, um deles aí pediu para a caminhonete parar, voltou, entrou e atirou na cabeça da mulher e da criança. E Haroldo julgou esse caso e disse que no dia do julgamento,
o desespero desse homem, do pai, era imenso. E ele clamava por justiça. E aí a gente se pergunta, que justiça? A justiça dos homens é uma justiça falha, porque nós somos falhos. A justiça dos homens é uma justiça paliativa, porque nada do que acontecesse ali, mesmo que esse homem pegasse a pena máxima, não ia trazer essa mulher de volta, não ia trazer essa criança de volta, não ia diminuir a dor desse pai de família. Prender esses criminosos, em alguns países eles poderiam até pegar pena de morte, serem executados, mas a gente se pergunta, resolveria? Diminuiria a dor? Então, quando a gente fala de justiça, na nossa pequenez, a gente ainda leva muito em consideração a vingança. Então, vamos tentar matar um criminoso porque ele matou. E aí vem aquela máxima, né? Quando você mata um criminoso, não diminui o número de criminosos. Você se tornou um criminoso. Você fez exatamente o que ele também fez. Então, para quem apelar? Para a justiça divina. A justiça divina, antes de qualquer coisa, ela é pedagógica, ela não é punitiva. Eu acho que esse é o principal ponto. A justiça humana, ela evolui com a espécie humana. Quando a gente evolui, consequentemente, os nossos atos evoluem. Aí você pode dizer, isso aí é meio contraditório, porque quando a gente para hoje em dia para ver, eu escuto muitas pessoas dizerem, parece que o mundo não melhora. Como é que vocês dizem que o mundo está evoluindo intelectual e moralmente? Porque o que a gente vê de desgraça no meio do mundo, realmente. Mas aí vamos pensar em alguns aspectos. Lá na época de Moisés, a coisa era muito pior. Era aquela justiça do olho por olho, do dente por dente. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente ainda tem muitas pessoas que trabalham com esse tipo de justiça, de vingança, disfarçada de justiça. A diferença, pessoal, é que hoje tudo que acontece ganha uma notoriedade muito grande por causa de rede social. Estão matando um lá no Japão e, ao mesmo tempo, a gente está sabendo disso aqui. A coisa é muito divulgada. E as pessoas gostam de ver a desgraça do outro. É incrível com isso da Ibope. Então, isso é muito divulgado. Não quer dizer que está pior do que era. Com certeza não está. Tá? Na época, Emmanuel traz no livro Há 2000 anos, e em 50 anos depois também, que são 2 livros que Emmanuel traz através de Chico Xavier, como os cristãos eram tratados naquela época. Né? Eles eram jogados às feras, eles eram colocados, amarrados em postes no meio da rua e tocavam fogo para que esse fogo clareasse a rua. Então, era barbárie. A coisa hoje está feia, tá? Mas foi pior. A gente sabe que foi pior. Então, a gente vê que aqui no nosso país não temos essa pena de morte. Em outros países ainda, infelizmente, a gente sabe que ainda tem. Ainda se trabalha com isso. Então, limites a justiça humana ainda tem. Nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. E assim a gente sabe que ainda todos os que aqui habitam são imperfeitos. Então, como é que a gente pode querer ter uma justiça perfeita de homens que ainda são imperfeitos? No Livro dos Espíritos, na questão 879, Kardec pergunta assim, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os Espíritos respondem, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Eu digo, eita, como a gente está longe, né? Comparando logo com o Mestre. A exemplo de Jesus. Porquanto, praticaria também amor ao próximo, caridade,
sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, lá no Livro dos Espíritos, eles já advertem para a gente que justiça tem a ver com amor e com caridade, e não com vingança. Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vem trazendo, a partir da questão 614, as 10 leis morais. 10 leis morais que regem a vida humana. Acredito que todo mundo que estuda o Espiritismo já conhece um pouquinho disso aí, né? Inclusive, a gente está no nosso grupo de estudo na segunda lei, trabalhando com a segunda lei. Então, vem a primeira lei, a lei de adoração, que é aquela lei que o homem se liga ao divino, através da prece, através da evolução espiritual. Depois vem a lei do trabalho, que é uma lei que ajuda nessa evolução intelectual. Lei de reprodução, lei de continuidade da vida, lei de conservação, é a preservação da nossa vida sem cair em egoísmo nem em excessos. Lei de destruição, é preciso que as coisas se destruam para que outras nasçam, né? É uma lei de renovação, uma lei de equilíbrio da natureza. Lei de sociedade, é uma lei de convivência, somos seres sociais. Lei de progresso, estamos destinados a evoluir intelecto e moralmente. Lei de igualdade, essa lei é perfeita, né? Quer dizer, toda ela é. Mas eu gosto muito dessa lei porque ela fala de como todos nós somos iguais perante a Deus. E aí isso mostra muito, que é tema para uma outra palestra, né, Leandro? Isso mostra muito como todos fomos criados simples e ignorantes, que Jesus não tem, que Deus não tem filho predileto, né? Inclusive Jesus foi criado simples e ignorante. Lei de liberdade, livre-arbítrio. E olha que como é uma lei, Deus não interfere nisso. Lei de livre-arbítrio, liberdade, você faz o que você quiser, mas você colhe. Né? O plantio ele é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E a última lei, que é a lei que nos interessa hoje. Justiça, amor e caridade. Uma junção que torna essa lei tão perfeita quanto o próprio Deus que o criou, que a criou. Nessa mesma palestra, Justiça das Aflições, Haroldo também traz uma analogia que eu achei muito interessante, e ele diz assim: se eu passar para vocês a receita de um bolo de cenoura, eu vou dizer assim: pegue um liquidificador, coloque 2 cenouras picadas, depois coloque 2 xícaras de trigo, coloque 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo e ligue o liquidificador. E aí você deixa bater por uns 10 minutos. Depois que estiver pronto, você desliga e agora você tira a cenoura. E aí a gente diz, como? Pode? Não tem como. Aí ele diz, pois é, assim é a lei. Pega o liquidificador e coloque infinita justiça. Depois, coloque infinito amor divino. E acrescente infinita caridade. Agora deixa bater por 1 hora. Desliga. Agora tira a justiça. É assim o amor de Deus. É uma justiça que está intrinsecamente ligada ao amor dele e à caridade. Quantas vezes na hora que a gente sente dor, a gente não para e pensa, o que eu fiz? Por que está doendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso acontece comigo? E muitas vezes você vê que acontece com você e acha que com o outro não vai acontecer. Ou então acontece com o outro, mas não pode acontecer com você. E a gente se pergunta, cadê Deus? Por que ele está permitindo isso? Chico Xavier, ele pergunta para Emmanuel assim, Emmanuel, quem
que é um criminoso? Não é nem quem é assim, o que é um criminoso? E Emmanuel diz para ele assim, é qualquer um de nós que foi descoberto. Isso é muito forte, né? É forte porque a gente precisa avaliar de dois aspectos. Os dois aspectos que faz Emmanuel falar sobre isso. Você pode se dizer assim, eu, criminosa, não. Eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não minto. E aí, a gente para e se pergunta, hoje, né? E nas outras encarnações, como é que foi? Gente, a vida da gente vamos fazer uma analogia com uma peça teatral, que tem atos, né? Primeiro ato, segundo ato. De repente você vai para um teatro assistir uma peça e você se atrasa. E você chega, já está passando o quarto ato. Você não vai entender nada do que aconteceu antes. Você está vendo ali no palco. Mas e a história toda? Então, a nossa vida é exatamente isso. É uma história inteira. Nós somos um único espírito que temos histórias diferentes, com reencarnações diferentes. E nessas reencarnações, nós temos o véu do esquecimento. Que muitas vezes eu me perguntei, será que é legal isso? Mas se é porque tem que ser. Né? Como é que seria a minha vida se eu estivesse hoje lembrando de tudo que eu fiz nas minhas outras encarnações, das pessoas que eu prejudiquei, das pessoas que me prejudicaram? E durante a nossa conversa, vocês vão entender que realmente é necessário que a gente tenha esse véu do esquecimento, para que a justiça seja feita de maneira correta. Então, a gente precisa entender que você pode até não se achar criminoso hoje, mas pode ter certeza que se você está num planeta de provas e expiações, coisa muito boa, a gente não foi. A gente está no nosso melhor estágio. Daqui, ó a lei do progresso. A tendência é melhorar, tá? Mas aí a gente lembra quando Jesus diz assim, se quiseres, né? Se quiseres. Então, eu não posso dizer que eu não sou uma criminosa. Mas existe outro aspecto que a gente também pode avaliar. Nessa encarnação, que a gente está com a lembrança bem fresquinha, né? Quem é aqui que pode dizer que nunca cometeu pequenos delitos? Que são crimes. Né? Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém. Mas se a gente for trabalhar lá com os 10 mandamentos de Moisés, a gente vai ver que a gente comete delitos sim. Tá? E quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu não sei os 10, mas não trair, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, né? Não desejar a mulher do próximo. Então, assim, quem nunca? Tudo isso é crime. É crime. Então, a gente não pode dizer, na verdade, que não somos criminosos. Na primeira parte do livro, O Céu e o Inferno, um livro que faz parte do Pentateuco aí de Kardec, no capítulo 7, é um capítulo todo destinado a Código Penal da vida futura. E aí eu fui pesquisar o que era um Código Penal. Um Código Penal é um conjunto de normas jurídicas, que vão definir o que é crime e qual é a pena para esse crime em determinados países. Cada país tem seu Código Penal. Só que nesse livro, Kardec traz exatamente essa definição do que é crime, do que é pena, durante toda a nossa vida. Eu peguei alguns trechos, o capítulo é bem longo e vale a pena ler, ele é muito, muito interessante. Eu peguei alguns trechos para que a gente possa conversar um pouquinho, porque Kardec mostra que a justiça divina ela é feita em 3 componentes.
Nesse capítulo, ele fala sobre justiça divina com 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio do arrependimento, depois o estágio da reparação e depois o estágio da expiação. Antes de falar sobre esses 3 estágios, eu selecionei alguns itens para a gente conversar. E no item 5 ele diz assim: o sofrimento sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, a alma leva em si o seu próprio castigo, onde quer que ela se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. Isso abre, assim, os olhos da gente para muita coisa. Porque eu lembro que tem uma declaração do Papa, João Paulo II. E o Papa diz assim que céu e inferno são estados da alma. São realidades da alma. E aí a gente se pergunta, principalmente quem foi criado dentro de uma realidade católica, que traz bem definido esses locais, né? Céu e inferno. E o Papa, um líder religioso, vem trazer essa verdade. Céu e inferno não são lugares circunscritos, não são locais onde você vai, se for bonzinho, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno. São realidades da alma. Isso bate muito com esse item 5, quando Kardec fala para a gente que o sofrimento ele é inerente à imperfeição. Então, onde tem a gente sofrendo, vai ter inferno. Onde tem a gente feliz, vai ter céu. Isso é muito claro, né? Tem uma partezinha de uma palestra de Haroldo, não é essa palestra que eu citei, não, é outra. Uma partezinha da palestra de Haroldo, que ele diz assim, que ele julgou também um caso onde uma mãe estava, assim, uma mulher muito justa, uma mulher muito nobre, pobre, mas teve muito sacrifício para criar o filho. E criou esse filho com muito amor, direcionando para o caminho certo, sendo exemplo de coisas boas. Mas quando esse filho chegou na idade adulta, ele se perdeu no caminho. Né? Ele fez as próprias escolhas e que não foram muito certas. E entrou para o mundo do crime, e roubou, e matou, e violentou. E aí Haroldo diz assim: se existe céu e inferno, essa mulher, quando morrer, ela vai para o céu, porque ela foi uma mulher justa, uma mulher boa. E se existe céu e inferno, esse rapaz vai para o inferno. Mas me pergunto, que céu essa mulher estaria sabendo que o filho estava queimando no fogo do inferno? Que paz essa mulher teria? Então, isso fica muito claro para a gente, que não existe um lugar circunscrito. Né? Não existe, morreu, vai para ali. Na verdade, isso é realidade da alma. Muita gente está no inferno estando aqui, encarnado. Muita gente está no céu, estando nessa encarnação. No item 6, ele diz assim: o bem e o mal que praticamos são resultado de boas e de más qualidades que possuímos. Não fazer o bem, que se pode, é uma prova de imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não só pelo mal que ele tenha feito, mas pelo bem que ele deixou de fazer. E isso é um puxão de orelha para a gente, porque a gente acha que a gente é muito bonzinho porque a gente não faz mal a ninguém. Né? Tem até uma música de Lulu Santos que diz assim: não desejamos mal a quase ninguém, né? Mas não é por aí. Né? E aí a espiritualidade vem mostrando a gente: ei, não basta simplesmente não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. Então, ficar naquela neutralidade não resolve nada. Tem um palestrante espírita chamado Rossandro Clige, eu acho que muita gente já ouviu, ele é psicólogo aqui de Campina Grande. E Rossandro, numa das palestras, ele conta um caso que ilustra muito bem esse trecho.
do Código Penal da vida futura. Ele diz assim, que num condomínio de luxo, um dia de domingo de noite, todo mundo sentadinho, já cochilando no sofá, assistindo Fantástico. E aí, houve-se uns gritos no estacionamento do condomínio. Uma mulher gritando, pedindo socorro. E aí todo mundo corre para as janelas, para as varandas, acendem as luzes e veem essa mulher passar correndo e um homem correndo atrás. E aí as pessoas começam a gritar, ei, a gente está vendo, viu, deixe ela. E a mulher gritando, e os gritos cessam. O grito cessou, resolveu-se. E aí as pessoas apagam a luz e voltam para a sua rotina. No outro dia, o corpo dessa mulher é encontrado. A mulher foi violentada e foi assassinada entre os carros no estacionamento. E aí Rossandro diz assim, por que ninguém chamou a polícia? Por que ninguém desceu para ver o que estava acontecendo? Então, basta simplesmente dizer assim, não fui eu que batei, não fui eu que estava correndo atrás dela para fazer o mal, mas o que eu podia fazer de bem e eu não fiz? Então, a gente também é cobrado por isso. A gente é cobrado pelo bem que a gente pode fazer e que a gente não faz. E a vida traz essa oportunidade o tempo todo. Todos os dias. E não precisa ser grandes coisas. A nosso ver, né? Porque muitas vezes quando você oferece os teus ouvidos para alguém desabafar, muitas vezes quando você dá um abraço, é grande coisa para quem está recebendo. É o bem que você pode fazer naquela hora. Depois que eu entrei no Espiritismo, eu já estou há uns... Meu filho tem 25 anos, há uns 23 anos no Espiritismo. E eu costumo dizer que depois que o Espiritismo entrou em mim, porque entrar no Espiritismo é mais fácil, né? Depois que o Espiritismo entrou em mim, e mais, hoje eu digo que o Espiritismo sai de mim, ou seja, através de mim, eu consigo repassar um pouquinho dessas verdades espíritas. E eu peço muito a Deus, todos os dias antes de sair de casa, a minha prece é que eu seja o teu instrumento, sabe? Que eu seja um instrumento da espiritualidade que quer fazer o bem. Nem sempre a gente consegue, pessoal, nem sempre. O homem velho aflora, né? E de vez em quando ele se dá umas puxadas na minha orelha. Olha o homem velho aflorando. O homem velho aflora, como diz Paulo, mas que a gente coloque esse homem novo em evidência, sabe? Que a gente possa fazer alguma coisa pelo outro. E eu achei tão interessante ontem, um colega meu, que eu trabalhei com ele, acho que há uns 4 anos atrás, e ele passou, eu acho que ele tinha bebido, ele passou um áudio, ele lembrou de mim assim, e passou um áudio para mim, disse, Lília, como é que você está? Eu estava aqui tomando uma cervejinha e conversando com um amigo meu e dizendo assim, e a gente falando de gente que gosta de fazer o bem, de gente que gosta de conversar, de ouvir o outro. Me lembrei de você. Eu digo, que coisa boa, não é? Que lembrança boa. Tão bom a gente ser lembrado porque a gente quer ajudar, né? Não é fácil, né? Nem sempre, mas quando a gente coloca como meta, a gente consegue. No item 7, ele diz assim, o espírito sofre segundo o que faz sofrer, de maneira que sua atenção, estando incessantemente voltada para as consequências deste mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a corrigir. Então, vê, o espírito sofre segundo ele faz sofrer. Porque a gente só entende como dói quando a gente passa. E é uma das etapas que a gente vai ver aqui, que é exatamente depois que a gente passa do arrependimento e a gente repara, a gente precisa vir passando pelas coisas que a gente fez o outro passar. Porque quando é com a gente, sabe, parece que a dor, aí a gente entende a dor. Realmente o negócio está doendo. E a gente não banaliza, né? A cobrança, ela chega no endereço certo. Tem uma frase que eu sempre fiquei me perguntando por que isso, e eu até falei sobre essa frase um dia fazendo terapia, e a minha terapeuta disse, como assim? Porque eu disse assim para ela, algo que eu falei, e ela disse assim, você foi injustiçada, né? Eu disse, fui não. Ninguém é injustiçado, né? Na verdade, há injustiças, mas você não é injustiçado.
Não existem injustiçados. A gente só passa pelo que a gente precisa passar. Não tem, olha, a cobrança não erra. Se você fizer um empréstimo num banco e você disser assim, eu não vou pagar não, e você se mudar de cidade, de estado ou de país, acabou com o teu débito? Não. Você pode até não pagar naquela hora, mas o débito está ali. Então, assim, ninguém é cobrado indevidamente. Ah, e por que há injustiça e não há injustiçados? Porque, às vezes, vamos dizer... Pronto, tem até um exemplo que diz assim... Chico conta que um homem, ele veio na programação reencarnatória, que ele fez essa programação reencarnatória, ele tocou fogo em muita gente na época das cruzadas, e ele veio e ele pediu para ele desencarnar queimado. Fazia parte da programação dele. Mas ele foi um cara tão bom, tão reto durante toda a sua encarnação. Isso não apagava o que ele fez. Mas aí a espiritualidade deu de bônus. Ele chegou num posto de gasolina, foi abastecer, e na hora teve um problema e o posto explodiu. Quando a bomba explodiu, o carro dele estava exatamente abastecendo naquela hora e o carro pegou fogo e ele morreu. Ele desencarnou. Aí a gente diz, poxa, mas que bônus. Ele não sofreu, gente. Ele não sofreu. Simplesmente morreu queimado. Morreu porque tinha queimado. Tinha que morrer. Vinha na programação. Então, assim, foi uma injustiça acontecer aquilo. Ele não foi injustiçado. Aconteceu porque precisava acontecer. O item 16 fala sobre o arrependimento. E ele diz que o arrependimento é o primeiro passo para que você consiga melhorar. Mas só o arrependimento não basta. Até porque a gente sabe que quem está sofrendo, quem está quase morrendo, se arrepende, né? É tão fácil. Está doendo, é muito fácil, me arrependo. Né? É aquela pessoa aquele adolescente que adora empinar a moto. E aí ele vem empinar a moto, sofre um acidente, quebra as duas pernas. Está arrependido? Claro que ele está arrependido, está doendo. Então, assim, o arrependimento, ele é necessário, mas só ele não resolve. Então, essas três condições são necessárias. O arrependimento, a reparação e depois nós vamos falar sobre a expiação. O arrependimento, ele vai aliviar a dor. Ele alivia a dor. E o arrependimento, ele vem muito junto do perdão. Trabalhar arrependimento é trabalhar perdão. Ele suaviza essas dores, é como se fosse uma tomada de consciência do que eu fiz de errado, e aí não tem como voltar para resolver a situação, porque já está feito. Que próximos passos precisam ser tomados? O perdão, ele é uma graça que é dada, mas ele não anula o erro. De repente você está com a unha encravada, e está no ônibus cheio, e alguém passa e pisa exatamente nessa unha. O homem velho volta, né? Naquela hora o homem velho volta. E aí quando você olha para trás, se a pessoa que pisou pedir perdão, parece que diminui a dor. Não passou, tá? Mas, me desculpa, foi sem querer. Poxa vida, me perdoa. Aí você respira. Se por acaso a pessoa que fez isso olhar para você com uma cara mais feia do que a sua, parece que sua dor aumenta. Né? Então, trabalhar perdão não é uma coisa muito fácil. Rossandro conta também uma coisa interessante, porque perdoar não é esquecer, né? Esquecer é Alzheimer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você entende que o outro também tem limitação, que o outro também erra, como a gente erra. E que foi um momento de erro. Mas não anula o erro quando você perdoa. Rossandro conta que, como ele é psicólogo, ele estava
atendendo uma pessoa e essa mulher falava com ele sobre a infância dela e que ela foi violentada pelo pai durante muitos anos. E por isso ela carregava traços ainda que acompanharam ela pela vida toda. Muito difícil. E ela dizia assim para ele: eu consegui perdoar. Agora eu consegui perdoar. Ele disse: que coisa boa, né? Ela disse: consegui perdoar de uma maneira tão intensa que meu pai hoje em dia mora comigo. Aí ele disse: poxa vida, que bom. Aí ela disse: hoje, inclusive, quando eu vim para cá, eu deixei minha filha com ele. Aí ele disse: qual a idade da tua filha? Ela disse: 5 anos. Opa, peraí. Né? E aí a gente lembra de uma frase que está em Mateus, capítulo 10, quando Jesus diz assim: sede mansos como as pombas, porém prudentes como as serpentes. Perdoar não quer dizer que o erro não existiu. Que bom que ela conseguiu perdoar o pai. Mas dá oportunidade de o pai cometer o mesmo delito com a filha dela, aí também é demais, né? Reparação. Primeiro passo, arrependimento. E o segundo passo, reparação. Reparação consiste em praticar o bem para aquele que você fez o mal. Epa, eu nem sabia. E eu, sinceramente, eu nem sabia que reparação era isso. Eu achava que era assim: você se tornou uma pessoa melhor, você se arrependeu, se tornou uma pessoa melhor, e aí você vai fazer o bem, sem olhar quem. Mas a espiritualidade diz: não. Você vai reparar para quem você fez o mal. Aí você diz: sim, se eu não tiver oportunidade de uma pessoa que mata a outra, fez o mal para a outra, matou, e como é que eu vou reparar isso para ela? Olha de novo o teatro. Olha a tua única vida que você vai ter a oportunidade de reencontrar com essa pessoa. Aí você também pode me perguntar: sim, mas se tem o véu do esquecimento, como é que eu vou encontrar com essa pessoa na outra vida e vou saber que eu fiz mal para essa pessoa? Isso já não é com você. Confia na justiça divina. Confia no universo, porque o universo vai te colocar frente a frente com essa pessoa. Isso também a gente precisa levar em consideração que na nossa programação encarnatória, reencarnatória, a gente muitas vezes pede para vir com aquela pessoa. E aí a gente vai ter a oportunidade de aqui, junto com aquela pessoa, a gente reparar o erro que fez em outras vidas. Como eu não sei quem foi a pessoa, faz o bem a todo mundo, pronto, resolvido o problema. Vai chegar nela, pode ter certeza. Naquela sogra difícil, na irmã difícil, na mãe complicada, na filha complicada, no amigo difícil de trabalho. O que a gente precisa entender é que ninguém chega na vida da gente por acaso, pessoal. A gente está no lugar certo, na hora certa, com quem a gente precisa estar. Então, oportunidade de reparar o erro, a gente vai ter. É só a gente tentar reabilitar, se reabilitar moralmente. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas ela não é cega. O culpado que ela perdoou não está dispensado de fazer a justiça. Então, lembra daquilo que Haroldo falou lá, de passar no liquidificador para fazer o bolo? A justiça com o amor e com a caridade, isso mostra muito do amor de Deus. Ah, mas o amor de Deus vai me deixar sofrer? É plantio e colheita. O amor de Deus, ele vai fazer com que você passe por situações que você vai evoluir intelectualmente. É oportunidade de reparação. Isso é amor. Eu vinha conversando com o Ibson no carro e a gente falando sobre muitas vezes que a gente erra e a gente diz assim: a gente não se sente digno do amor de Deus. A gente acha que Deus não está amando a gente fica até com vergonha. Poxa, eu estou até com vergonha de falar sobre isso com Deus quando eu vou orar. Mas é amor infinito, gente, é caridade infinita, sabe? É aquele Deus, é aquele Pai
E eu disse assim, mas Deus não perdoa. Deus não precisa perdoar, porque Deus não se magoa. A gente vê Deus como com os nossos sentimentos, os sentimentos humanos. Só perdoa quem se magoou. Deus não se magoa. Então, nós que somos pais, mães, quando o filhinho de 2 anos faz uma besteira, a gente olha para ele e a gente, por ele ter feito aquela besteira, ele foi ali e riscou o sofá da mamãe. O sofá branco, novinho, ele riscou. Na hora você ficou com raiva, mas você deixa de amar seu filho por causa de uma besteira que ele fez? Imagina Deus com a gente, com os nossos erros, porque nós somos ainda crianças espirituais. Erramos e ainda vamos errar muito, né? Tem uma expressão que diz assim, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, o amor de Deus ele é infinito, independente do que você faça. A lei de amor, justiça e caridade, ela vai educar a gente, porque, na verdade, ela existe porque a gente fez o mau uso do livre-arbítrio. Quando a gente fala em arrependimento, essa palavra vai muito além da confissão, né? De dizer assim, eu me arrependi, porque, como eu disse a vocês, quem está sentindo uma dor, quem está quase morrendo, está arrependido. Depois, essa palavra arrependimento, ela vem da tradução em hebraico. Ela vem de uma palavra chamada tshuva. E essa tshuva quer dizer voltar para o caminho reto. Não é só me arrependi. É eu voltar, né? Eu desviei do caminho, eu volto. Eu voltar para o caminho reto, é corrigir esse desvio. Não é só falar, nem só chorar. É voltar para o caminho reto. É reparar esse erro. E aí, para a gente falar dessa última parte, que é a parte da expiação, depois do arrependimento e da reparação, tem um trecho também de Haroldo que ele diz assim, de que lado da espingarda você está? Daqui puxa o gatilho ou daqui recebe a bala? Um lado não dói. Um lado não dói. Expiação é quando eu puxei o gatilho, mas em um outro momento eu venho do outro lado da espingarda. Lembra quando eu dizia no começo que a gente precisa sentir para poder entender como dói? Então, a vida vai me dar a oportunidade de me arrepender. Quando eu falo a vida, eu não estou falando só essa encarnação, tá? Eu estou falando a vida. Num contexto muito mais amplo. Vai me dar a oportunidade de me arrepender, vai me dar a oportunidade de reparar o erro com quem eu causei o erro. Depois, ela vai me dar a oportunidade de expiar. O que é isso? Passar pela mesma situação que eu provoquei em outras encarnações. Isso é expiação. Vindo do outro lado da espingarda, eu vou saber como doeu. A lei nos dá essa experiência. Quincas Veloso era um trabalhador do Centro Espírita de Chico Xavier. Ele trabalhava com Chico Xavier, um homem muito bom, lá em Uberaba, Minas Gerais. E Quincas era contador. Ele trabalhava com Chico, era um homem muito reto, muito digno. E num dia ele chegou para trabalhar, ele tinha um escritório de contabilidade, e quando ele chegou no escritório estava tudo quebrado. Os assaltantes entraram, tiraram tudo de valor, ainda acharam um pouco e quebraram o escritório inteiro, rasgaram a papelada, destruíram. E Quincas ficou arrasado. De noite ele chegou lá no centro para conversar com o Chico e disse... Chegou muito, muito triste. E Chico percebeu e disse, meu amigo, o que foi que aconteceu? E ele sentou e conversou com o Chico e contou. Chico passou um tempo parado, olhando para ele, depois abraçou e disse assim, oh, meu amigo, como é bom devolver. Isso traz muito para a gente a reparação e a expiação. Nada erra de lugar, nada erra de endereço. Quincas só passou pelo que ele precisava passar, porque agora ele estava do outro lado da espingarda. Não foi injusto. Foi até
é injusto, mas ele não foi injustiçado. Né? Foi injusto porque os ladrões não precisavam ter feito aquilo. Mas ele não foi injustiçado porque ele passou por algo que ele precisava passar. Isso nos dá um alento muito grande, sabe? Porque isso nos tira do vitimismo. Isso nos coloca no papel de co-criador da minha história. Eu estou passando por algo que eu preciso passar. O que isso quer me dizer? Por que eu preciso passar por esse tipo de coisa? É quando a gente acorda. Eu sei que na hora da dor isso não é muito fácil, não é um questionamento muito fácil de se fazer. Mas o Espiritismo traz isso muito claro para a gente. Ninguém erra de endereço, dor nenhuma erra de endereço. Se está acontecendo, é porque precisa acontecer. É a cura, não é isso? A gente vinha falando também sobre isso. É a cura. É uma dor que está fazendo com que eu cure algo em mim. Que bom que meu dente dói. Eu estou vendo agora que ele tem problemas e eu preciso cuidar dele. Não é assim? Nossa, meu estômago está doendo. Que bom. Porque se ele não tivesse doendo, eu não ia saber que tinha acontecido alguma coisa e tinha algo para que eu pudesse fazer para ajudar. Então a gente precisa ver a dor por outro prisma, sabe? E a revolta, ela não resolve nada, só piora. Só piora. Porque se eu sei, se eu abro a boca e digo que Deus, meu Deus é um Deus de justiça, por que eu estou reclamando do que eu estou passando? Plantio e colheita. O plantio, ele é livre, diz Emmanuel, mas a colheita, ela é obrigatória. Ninguém planta tomate e colhe cebola. Não. No Antigo Testamento, para a gente encerrar, eu gosto muito desse trecho de Eclesiastes, no capítulo 3. E a gente fala, porque a gente está falando de plantio e colheita, né? E aí eu trago para a gente encerrar ele, dizendo o seguinte: tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, que a gente entenda que há tempo para tudo e que a gente consiga identificar o tempo certo de fazer a coisa certa. A gente nunca está só. A gente é direcionado por uma equipe espiritual, pelo anjo da guarda, como queiram chamar. E sempre que a gente estiver sem saber o que fazer nos momentos de dor, pede ajuda, sabe? A gente não está só. Pede ajuda a Deus. Ah, mas eu estou passando por isso porque fui eu que fiz. Tá, mas isso não impede de você pedir ajuda, isso não impede que você tenha ajuda. Lembrando que a justiça está sendo feita, por isso que você está passando. Mas lembra dos outros ingredientes do bolo. O amor e a caridade, que sempre estão presentes no amor de Deus. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais este momento de esclarecimento. Que tua paz, Mestre Jesus, se faça presente neste ambiente. Que tua paz, Mestre Jesus, seja em nós em todos os momentos. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré por todo o amor, todo o acolhimento, toda a proteção. Que possamos voltar aos nossos lares com a certeza
de que tu estás sempre a guiar nosso caminho. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente.